Boa noite, pessoal do canal Café e Motivação com Matheus, tudo bem com vocês? Olha nós aí de novo e hoje a gente vai trazer... Eu tive um insight, hoje eu estava lendo uma das literaturas que eu mais gosto, que é a de Napoleon Hill, e eu venho trazer algumas curiosidades sobre esse homem que estudou bastante sobre o mundo do desenvolvimento pessoal e ele foi considerado o pai da psicologia do êxito, certo? Para quem não conhece, Napoleon Hill, que é esse escritor desse livro brilhante, desse livro precioso, desse material riquíssimo que eu vou compartilhar com vocês hoje, e a partir de hoje nas nossas lições, o propósito que eu tenho a partir de hoje é trazer, através desses livros que eu venho lendo e que eu acho interessantes, trazer alguns esclarecimentos para vocês e destrinchar os capítulos desse livro para que você, de forma vídeo, de forma auditiva, você consiga ir indo para o seu trabalho ou quando chegar cansado, estressado na sua casa, que você possa refletir a respeito dessas palavras e que eu possa te ajudar um pouquinho no seu desenvolvimento pessoal, no seu crescimento, na sua administração da sua vida e de a cada dia que a sua família seja bem-sucedida com esses ensinamentos. Porque a felicidade, a prosperidade e o fato da sua família ser bem-sucedida vai partir única e exclusivamente, sabe de quem? De você. Porque você tem que tomar as rédeas do seu futuro. Você tem que construir no seu presente uma realidade que o seu eu do futuro te agradeça lá na frente por você ter construído. Então vamos comigo, apertem os cintos, vamos começar essa meditação. Como vocês puderam ver na capa do vídeo, o livro que eu venho trazer para vocês e destrincharmos aí nessas novas playlists que eu vou estar criando daqui para frente, é o Quem Pensa Enriquece, O Legado. É um livro de Napoleon Hill, que é um escritor estadunidense, que, como eu já disse aí na parte anterior, ele é pai do desenvolvimento pessoal e considerado também o pai e um dos precursores da chamada psicologia do êxito. É um escritor que ele nasceu no estado da Virgínia, nos Estados Unidos, em 26 de outubro de 1883. E ele teve a sua morte, ele faleceu em 8 de novembro de 1970 no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Ele foi assessor de dois presidentes dos Estados Unidos, que foram Woodrow Wilson, durante a Primeira Guerra Mundial, e Franklin Delano Roosevelt, durante a Segunda Guerra Mundial. Uma coisa muito interessante que eu quero trazer da história de vida de Napoleon Hill, vocês vão perceber que muitas das vezes eu vou chamar de Napoleão, muitas vezes eu vou chamar só de Hill. Perdão pela intimidade, mas para a gente ficar mais dinâmico aqui no vídeo, só para explicar para vocês entenderem melhor. Aos 10 anos de idade, a mãe de Hill, ela faleceu. E 2 anos depois, o seu pai casou com a que foi chamada de madrasta de Hill. E antes desta madrasta conhecer Hill, o pai dele, olha a apresentação que o pai de Hill fez para a madrasta antes mesmo do seu filho chegar perante ela. Napoleon é a pior pessoa que você pode conhecer na face da terra. Por quê? Porque logo depois da morte da sua mãe, por conta das atitudes, por conta do meio em que ele convivia, ele se tornou um filho rebelde. E olha a atitude que a madrasta de Napoleon Hill teve e que eu acredito que naquele momento ali mudou a vida dele por completo, certo? Que foi, na hora que o pai falou isso sobre Napoleão, que ele chegou perante a madrasta e a madrasta olhou nos olhos dele, ela colocou a mão sobre os seus ombros e disse o seguinte: menino, isso, ou seja, você ser a pior pessoa do mundo não é uma falta grave. Na verdade, o que eu percebo, isso ela sem conhecer, é o poder da palavra. Na verdade, o que percebo, menino, é que você é muito, muito, muito inteligente. A sua inteligência é muito superior. Porém, ela não está sendo utilizada da maneira correta. E aquilo fez um impacto profundo na vida de Napoleon Hill. E avançando um pouquinho na história dele cronologicamente, em 1908, Napoleon Hill ele fazia colunas para jornais.
fazia reportagens para jornais e ele teve a oportunidade de conhecer um dos homens mais ricos da época, que é Andrew Carnegie. E esse Andrew, ele fez uma proposta para Hill, por quê? Porque Hill soube interrogá-lo da melhor forma, ele teve uma empatia com Hill, Hill desenvolveu um relacionamento amigável com ele, e ele, por ser um dos homens mais ricos, ele propôs a Hill o seguinte: olha, eu tenho dinheiro e eu quero investir em alguém para que proponha um curso para que a gente venha desenvolver a vida de novas pessoas. Ou seja, a proposta que eu quero te lançar, isso Carnegie falando para Hill, a proposta que eu quero te lançar é o seguinte: você, por alguns anos da sua vida, você vai se dedicar à observação das atitudes valiosas e das virtudes das pessoas que deram certo na vida e alcançaram algum sucesso, seja ele financeiro, seja ele perante a sociedade, algum sucesso de alguma forma. Você vai fazer isso num compilado e a gente vai investir nisso para que a gente possa promover o desenvolvimento pessoal de muitas pessoas ao redor do mundo. E ele deu 60 segundos para Hill pensar, imediatamente Hill aceitou a proposta e está aí o motivo dele ter se tornado um grande escritor. É um escritor que se dedicou há mais de 20 anos para estudar exatamente esses detalhes, essas nuances das vidas das pessoas bem-sucedidas que ele observou, para trazer nesse compilado, e ele iniciou com A Lei do Triunfo, que foi uma das primeiras obras. Para quem conhece, eu vou estar falando mais na frente também, hoje o nome dela na nova edição é o Manuscrito Original, que é um livro deste tamanho que eu vou na próxima playlist estar trazendo para vocês também, depois que a gente terminar o Quem Pensa Enriquece, certo? E agora a gente vai a algumas leis muito importantes e a gente vai falar a respeito delas. Tchau, tchau, conto com a presença de vocês, se inscrevam no canal, ativem as notificações e contem comigo para a gente crescer muito, se desenvolver como pessoa, alcançarmos o nosso máximo potencial. Por quê? Porque você é capaz, você pode chegar longe. Muitas das vezes é aquilo que a madrasta disse para Hill: você é muito inteligente, você tem o talento para alguma coisa, só que muitas das vezes esse talento ele está canalizado da forma errada. Por esse motivo você não percebe o potencial que você tem. Mas através desse canal, com essas leituras, com esse desenvolvimento pessoal, a gente vai estimulando, entendeu? Essa percepção sua para que você tenha um insight e venha despertar o máximo potencial de você, para que venhamos crescer juntos e desenvolvermos como pessoas, como seres humanos e em todas as áreas da nossa vida. Não percam, continuem aí para assistir o conteúdo inteiro. Então Andrew Carnegie disse a Hill: é uma pena que as gerações atuais elas tenham que encontrar o caminho do sucesso por tentativa e erro, uma vez que os princípios são muito bem definidos. Guarde essa verdade. Sempre haverá abundância de capital para aquelas pessoas que ousam criar planos práticos para aplicar esses recursos. Então tem muita gente disposta a investir em você para que você venha desenvolver as suas ideias e criar novas inovações e novas perspectivas para muitas pessoas que se encontram com capital, porém não têm a ideia. Essa ideia pode vir de você. Portanto, se coloque à disposição, estimule a sua criatividade e se torne uma pessoa melhor a cada dia. Busque o conhecimento, porque com o conhecimento, que é algo que ninguém pode tirar de você, você vai ser bem-sucedido aonde quer que você for. Pobreza e riqueza são filhas do pensamento, ou seja, aquilo que você pensar, aquilo que você idealizar na sua mente, você é capaz de fazer. Você tem os recursos para isso, você tem a motivação necessária, você tem muitos materiais hoje em dia para realizar isso. Portanto, lembre-se, aquilo que você idealiza é aquilo que você reflete na sua vida como resultado do seu pensamento. E o que essa frase pobreza e riqueza são filhas do pensamento ela tem a nos dizer? É o seguinte:
Você é basicamente aquilo que você pensa. O seu pensamento, a perspectiva como você olha as coisas. Ou seja, apresentou-se uma situação perante você. Você só olha o lado negativo dessa situação, você tende a ter uma vida negativa, com pensamentos negativos e sempre olhando o lado negativo das coisas. A partir do momento que você enxerga a dificuldade como uma oportunidade, aí você passa a prosperar no seu caminho, entendeu? Então, busque sempre olhar as oportunidades ao invés dos obstáculos. Ou seja, olhe para o obstáculo e perceba o que tem depois dele. Eu quero chegar lá. Então não pare quando ver algum empecilho na sua vida. Não dê ouvidos àquelas pessoas que querem te jogar para baixo. Continue sonhando alto. Você pode, você consegue e você vai desenvolver o seu potencial por completo. Acredite. Uma frase que me chamou muita atenção foi o seguinte: o desleixo em alargar a visão manteve muita gente fazendo a mesma coisa a vida inteira, pelo simples fato de você ficar na sua zona de conforto e não querer trilhar uma vida nova, não ter novos ideais, não ter uma perspectiva melhor de vida e não idealizar para você e para aqueles que você tanto ama uma vida próspera e frutífera. Alargar a visão é o seguinte: você não pode olhar como se fosse aqueles cavalos que tem aquela viseira aqui do lado que só pode olhar para frente. Ele não descobriu ainda que ele pode virar a cabeça e olhar para o lado e ter uma visão mais ampla. Então não seja desse tipo. Amplie a sua visão. Olhe para os lados, perceba as oportunidades que estão ao seu redor. Muitas das vezes, se você olhar somente em linha reta, você não vai encontrar a saída para o seu problema. Mas se você olhar para os lados, você vai estar cercado por pessoas que muitas das vezes podem te oferecer algum conselho, podem te oferecer algum apoio para que você seja liberto da situação que você está hoje. Acredite. E o mais importante é exatamente isso que Carnegie disse para Hill, que é uma pena que a geração futura ou a geração presente, eles tenham que descobrir o segredo do sucesso por tentativa e erro. Ou seja, a sua vida não é tentativa e erro. Você tem que traçar um plano, você tem que ter um propósito, você tem que ter uma perspectiva de futuro, você tem que saber aonde você quer chegar. Uma pessoa que não sabe aonde quer chegar, ela não vai, é aquilo que a gente fala, ela não vai juntar nada com lugar nenhum. Ou seja, é uma pessoa sem propósito. Desenvolva propósito para tudo, faça como se fosse um computador, reseta a sua vida, volta do zero, defina o seu propósito e parta através da definição do seu propósito para cumprir os seus objetivos. E como eu disse lá no início do vídeo, é o seguinte: tem pessoas que têm muito dinheiro, mas essas pessoas, normalmente as que têm muito dinheiro, elas não têm ideias tão criativas. E essas ideias criativas, elas têm que partir de quem? Essas ideias criativas têm que partir de você. Você é capaz de criar. Você é capaz de inovar. Você é capaz. Quem te disse que você não é capaz é porque já percebeu o seu potencial e não quer que você se destaque nessa área da sua vida, que se você exercitar o seu talento com o máximo de potencial que você tem, você vai ser um fenômeno. Portanto, acredite em si mesmo. Se tem uma pessoa que pode acreditar em você, é você mesmo. Se tem uma pessoa que pode te parar, é você mesmo. Muitas das vezes, os obstáculos que nos param e interrompem a nossa caminhada estão dentro da nossa própria cabeça, da nossa própria mente. Portanto, molde a sua mente, desenvolva um pensamento positivo, desenvolva, como o Napoleão Hill gosta de dizer, um mastermind positivo. Ou seja, desenvolva ideias positivas, procure abandonar os problemas e olhar com as soluções. Procure enxergar oportunidades ao invés de impossibilidades e você vai perceber que a sua vida, em pequenos detalhes, ela vai mudando para melhor e você vai ser uma pessoa bem-sucedida. Eu tenho certeza disso. Exercite essas lições e você vai ver o quão a sua vida vai melhorar. Conto com vocês para a divulgação desse conteúdo. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está precisando ouvir esse conteúdo. Portanto, divulgue o canal
E nós vamos estar trazendo conteúdos riquíssimos daqui para frente, baseados nessa literatura que eu tanto amo e em muitos outros livros, para estar esclarecendo para você os princípios necessários para ter uma vida bem-sucedida, uma vida feliz e uma vida que, acima de tudo, faça de você e da sua família pessoas prósperas. Contem comigo nessa jornada, vamos juntos. Se tiverem dúvidas, podem compartilhar comigo, estou aqui para responder e esclarecer. Que Deus abençoe a todos. Vou ficando aqui, ó, com meu cafezinho, que tá uma delícia. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.